Tiago, eu quero te agradecer muito, viu, por esse tempo aí que você está dedicando aqui pro meu canal, viu? Acompanho sua carreira aí já há um tempo, viu? Então, para mim é uma honra estar fazendo esse vídeo aqui. Imagina, é um prazer estar aqui e estamos às ordens. Obrigado. Tiago, eu gosto de falar sempre um pouco lá do início, né? Como que foi ali a raiz do seu interesse, né, pela música? Quem veio te apresentar, né, os primeiros instrumentos musicais? Como que isso aí entrou na sua vida? Eu venho de uma família musical, né? Essa história geralmente é bem comum a maioria dos músicos, né? Meu pai tocava violão, tocava baixo também, tem músicos na família e tive esse contato desde cedo, né? Mas curiosamente, o meu início na música foi através de um vizinho, que chama Marcos. E ele tocava violão e até tipo lá pelos 8 ou 9 anos de idade eu comecei a aprender a tocar violão com ele. Aos 11 mais ou menos eu ganhei uma guitarra, enchi o saco dos meus pais, eles me deram uma guitarra. E só para contextualizar melhor, para quem não conhece, não me conhece direito, eu sou do Acre, né? Do interior do Acre, uma cidade chamada Feijó e tal. E tudo começou lá, né, mais ou menos nessa época aí, lá por 93, 94, por aí. Aquele primeiro contato, né? Tocando violão, aprendendo aquelas músicas no violão, aos 11 mais ou menos na guitarra. E mais ou menos quando eu terminei o colégio, eu fui morar na capital do Acre, que chama Rio Branco. Uhum. E já foi para um primeiro. Foi o meu primeiro emprego, assim. Foi como guitarrista numa banda de música sertaneja até. Aí já era uma coisa profissional, assim mesmo, né? A galera tinha uma estrutura e vivia disso, e era uma estrutura realmente profissional. Foi o meu primeiro emprego. E daí as coisas foram desenrolando, assim, mas esse foi o começo, assim. E a cena do rock, ela é forte assim no Acre ou o sertanejo que comanda ali mais assim? Bom, como no Brasil inteiro, né, muito forte mais o sertanejo também, eu tive esse, como eu falei, eu tive esse contato com vários tipos de sertanejos diferentes, né, mas tem uma cena do rock que eu diria que é forte, sim. Eu creio que ela seja proporcional ao tamanho do estado, né, a capital do Acre tem, tomara que eu não esteja falando besteira, mas tem em torno de 400 mil habitantes por aí. Eu acho que se não está em 400 mil, deve estar beirando ou passando um pouquinho, né? Uhum. Então é uma cidade pequena, né? Isso. Mas tem uma cena que eu diria que é forte, assim. Eu também participei dessa cena do rock, do heavy metal e tal. Participei de algumas bandas, uma que chamava Dream Healer, que eu acho que até hoje existe, era de uma coisa mais de power metal. Eu tive essa minha fase, assim, de tocar essas coisas mais power metal e tal. E é uma cena interessante. Várias bandas famosas passaram por lá, exceto o Dr. Sim, que ainda não foi para lá, mas iremos. A gente está vendo, tentando encaixar um momento, né, uma oportunidade. Mas o Angra, eu sei que já teve lá, Sepultura, teve até o cara que passou pelo Iron Maiden lá, teve, o André Matos passou por lá Aham. na carreira solo dele, tem uma cena, tem uma cena lá. Como que você conheceu, né, o pessoal do Cerimônia? O Cerimônia foi ali a primeira banda de rock assim que teve mais destaque que você trabalhou? Sim, o Cerimônia foi o seguinte, em 2009 eu vim morar em São Paulo, eu até então eu trabalhava, já tinha feito alguma coisa no rock, é, um, que foi com o Mário Linhares, que era vocalista do Dark Avenger, que nos deixou há uns anos atrás. Aí ele, Uhum. vocês conhecem e tal. Dark Temos uma Avenger banda. era a banda que o Leonel Valdez tocava? Isso, Sim, exatamente. conheço. Bem power metal e tal. Aham. E já tinha feito um trabalho com ele lá. A gente, na verdade, fizemos um tributo ao Dark Avenger, que tinha acabado, isso em 2006. Foi, acho que, um dos trabalhos mais relevantes no rock. Depois disso, eu vim morar em São Paulo em 2009, respondendo ao lance do cerimônia. Então, antes disso, teve esse tributo ao Dark Avenger, que foi com o próprio Mário Linhares, né? Fizemos uns dois shows bem interessantes. E depois eu vim morar em São Paulo em 2009 e acabei entrando no cerimônia. Foi uma história muito, muito, muito legal, assim. O Demian Tiguez era o guitarrista dessa banda e ele era vocalista também com o Danilo.
E ele tinha ido pro Anjos de Resgate, que é a banda que ele toca até hoje. Uhum. E eu, assim, meio que na cara dura, consegui o contato do Danilo e liguei e falei assim, olha, eu tô em São Paulo, tô tentando uma oportunidade aí. E acabou que a gente fez um teste, né? Eu acabei tocando com eles e acabei ficando na banda, fiz a pré-produção do disco, a gente, enfim, durou uns 3 anos, foi uma história muito legal, foi uma época muito legal, e foi o trabalho de rock, assim, que eu acho que o meu primeiro trabalho de rock que me deu mais destaque, a gente participou de um DVD, fizemos shows por vários lugares do país, né, quem produziu o disco do Cerimônia foi o Ricardo Nagata, que fez que trabalhou com Xamã, que trabalhou com um monte de gente. Então esse foi um trabalho realmente foi o primeiro trabalho mais importante assim que me projetou mais. Como que é a sua relação, assim, o Cerimônia é uma banda de metal católico, né? Como que é a sua relação desse lado religioso? A sua relação é estritamente musical com igual o Demian, né? O Demian é músico cristão Uhum. também, né? O Danilo, o Ney Medeiros também, eu gravei com ele aqui do Cerimônia também na época, Isso. né? Ah, Como que é? Você tem esse lado religioso católico ou é mais estrito assim musical mesmo profissional? foi muito natural, né? Porque voltando lá no início, quando eu comecei a tocar, a minha primeira experiência tocando fora de casa, né? Eu comecei tocando violão ali e um ano depois eu estava tocando nas missas. Minha mãe é muito católica, muito religiosa e tudo mais. E na cidade onde eu nasci, que eu falei lá, Feijó, a gente morava, tem a casa onde a gente morava e a casa das freiras ao lado e adiante a igreja. Uhum. Então vivia lá e acabava tocando, acabava sendo um encontro ali das pessoas que tocavam e eu aprendendo juntas ali, né? Então eu sempre tive esse contato, né? Eu sou, não diria que sou um católico tão praticante assim, Aham. mas fui criado na igreja católica, então foi muito natural para mim quando eu entrei no cerimônia, né? E deu tudo muito certo, assim, não foi nada diferente ou estranho, e nem foi só essa coisa só musical, né? A gente, no tempo que eu tive no cerimônia, a gente orava junto, rezava junto, era tudo muito natural para mim, não mudou nada do que foi a minha formação como pessoa desde sempre, assim. Uhum. Foi muito, muito saudável. A partir do Cerimônia, como que foi seu percurso, né? Até conhecer os irmãos Buzik aí, e começar, né? Você não começou direto no Dr. Sim, né? Foi na banda anterior deles. Como Uhum. que foi um pouco esse percurso aí? Foi o seguinte, em 2009 eu vim para cá, né? Na verdade, quando eu vim para São Paulo, eu vim mais na intenção de tentar estudar com o Mozart Mello, que eu tinha um sonho de, eu sempre fui autodidata, né? Uhum. Então eu queria poder estudar com o Mozart, que foi o professor dos grandes caras que eu admirava sempre, né? E quando eu cheguei aqui, ele disse, olha, eu vou ter vaga para, tipo, daqui 6 meses. Então eu ia ficar 6 meses assim, e acabou rolando cerimônia. Então eu passei esse tempo no cerimônia, a gente fez muita coisa legal, entre 2009 e 2012, a gente fez discos, fez DVD, ganhamos prêmios e tudo mais. E em 2012, se não me falha a memória, foi em 2012, a minha vida começou a tomar outros caminhos e tal. A situação não era tão favorável, a gente tinha passado por Copa do Mundo e tudo mais. Chegou um momento da minha vida onde a minha estada em São Paulo não estava mais muito confortável, não estava mais, não foi nenhum problema de divergência de banda, nem nada, foi uma questão assim de uma coisa mais autossustentável que precisava ser e eu tive que dar uma repensada na minha vida, né, porque eu era casado e tudo Uhum. mais, eu tive que dar uma reorganizada na minha vida, então eu voltei para o Acre, só para chegar lá nos Buzik. Então, em 2012 eu volto para o Acre, aí lá eu começo a trabalhar com músicas, com outros músicos, fazendo outras coisas, trabalhando com informática, com outras coisas. Deu uma guinada muito louca assim na vida e tal. E eu tive que deixar o cerimônia. Foi uma coisa muito difícil para mim, porque a gente se acertou muito, né? Uhum. Eu e os caras da banda, então foi uma decisão muito difícil e tal. Mas uma vez que eu fiz isso, eu fiquei lá no Acre até 2017, né? Fiquei lá fazendo outras coisas e tudo mais.
E em 2017, um amigo meu que sabia que eu curtia muito o Dr. Sim e tal, que eu era muito fã dos Buzik, do Dr. Sim, do Edu, dos três, né? Que eu realmente tinha até pôster dos caras, né? Não mais nessa época, mas quando eu era adolescente tinha um pôster dos caras lá e tal. E aí ele falou, disse, olha, você tá sabendo que o Dr. Sim acabou e tudo mais, mas que os caras estão fazendo uma banda aí, eles estão fazendo audição para o novo guitarrista, o cara me passou isso aí, né? E eu não tava sabendo. Aí ele falou, por que você não manda o seu material, né, que você tem lá? E aí eu, enfim, em 2017 eu resolvi mandar o material. E em 2017 pintou essa coisa, né? Eu sempre tive a vontade, né, de retornar para São Paulo, né? Porque eu tive que dar essa pausa, esse break lá no Acre. E mandei esse material e fui um dos selecionados. Chegou e-mail lá, você foi selecionado para fazer uma audição ao vivo com os caras, né? E aí eu resolvi tentar a sorte e vim fazer um teste com eles, né, aqui em São Paulo. E foi muito louco isso, porque quando chegou esse e-mail, tipo, eu mandei o material, lá numa segunda-feira chegou o e-mail, você foi selecionado e tal, sua audição será era numa segunda-feira, sua audição será no sábado. E aí eu tinha que correr atrás de passagem, né, no sábado, e para quem não sabe, o Acre é muito longe, né? E as passagens aéreas são muito caras, né? E eu fiquei pensando, esse cara, e agora, bicho? Tipo assim, era uma coisa assim na hora dos R$ 3.500, R$ 4.000, ida e volta, né? Então eu fiquei pensando, cara, vai ser muito legal fazer uma audição com os caras, independente do resultado, porque eu queria muito conhecê-los, né? Mas eu fiquei pensando, cara, e aí, tá tudo tão em cima da hora, mas resolvi vir para cá e fazer a audição e a audição foi maravilhosa, assim, já de cara a gente tocou, foi tudo certinho, eles mandaram as músicas que eram para todos os candidatos lá tocavam a mesma música, né? E foram, acho que 24 pessoas que foram fazer o teste presencial com eles, né? Uma audição ao vivo com eles. E depois o Ivan me falou que eles receberam material de mais de 200 pessoas que eles ficaram selecionando. Então foi muito louco. Mas na hora da audição, fluiu muito bem. Eu consegui tocar do jeito que eu queria e deu muito certo com o jeito que eles estavam, com o que eles estavam procurando. Eu acabei voltando pro Acre, né? E esperando eles terminarem as audições, eles me ligaram. Só que quando eles me ligaram, eles disseram assim, olha, a gente não sabia que você era do Acre, porque o material que eu mandei era um vídeo da gente tocando aqui no Via Funchal, uma casa que já fechou aqui em São Paulo, né? Que foi, acho que até onde o Xamã gravou o DVD deles. E a gente não sabia que você morava no Acre. A gente quer saber, a gente resolveu escolher você, mas a gente quer saber se você está disposto a vir para São Paulo, né? E aí foi uma loucura. Eu falei que sim, e em uma semana eu vendi carro, vendi um monte de coisa e fiz as malas e de 2017 tô aqui de novo desde 2017. Então a linha do tempo foi essa, né? Eu vim para cá em 2009, trabalhei com cerimônia até 2011, 2012, voltei para o Acre, repensei minha vida, dei um novo rumo lá. Em 2017 retornei para cá com essa oportunidade da banda e resolvi de novo trabalhar somente com música e tô desde então, desde 2017, que era a banda Buzik, né? Só para ficar mais claro, era a banda Buzik, não tinha nada a ver com o Dr. Sim. Tinha acabado em 2015, eles encerraram a carreira, né? Uma carreira lindíssima, terminaram com um álbum incrível e tal, fizeram uma turnê de despedida. E eles fizeram o projeto chamado Banda Buzik, que é um projeto de músicas músicas em português. Muito, muito bacana esse trabalho. Foi muito legal. A gente passou, acho que mais ou menos um ano trabalhando, fizemos alguns shows, fizemos algumas cidades e tudo mais. Mas aí chegou no fim desse ano aí, de 2017, se eu não me engano, o André e o Ivan, eles estavam assim, no impasse, porque eles tinham aquele novo trabalho, mas era uma carreira de 25 anos, né? Tocando aquelas músicas, tendo toda aquela história, aquela trajetória. E eles até falaram com o Edu sobre uma volta e tudo mais, mas o Edu já estava de cabeça em outros projetos e tudo mais. Depois que eles conversaram e se acertaram, eles resolveram falar comigo.
perguntando se eu não toparia, sabe? Claro, né? Uhum. E desde 2017, aí 2018 a gente começou a compor o Back Home Again, né? Que virou o Back Home Again, basicamente isso. E você sofreu alguma pressão assim por parte dos fãs? Porque o fã tem muito aquela figura do Edu colada, né, na banda e tal. Você sofreu, você sente que isso te pressionou de alguma forma? Assim, obviamente tem isso aí. Eu procuro, entre aspas, me desviar de uma maneira saudável. É, eu sei que existe, né? Como o Dr. Sim é uma banda que eu admirava. Então, se não fosse eu, se fosse outra pessoa, eu também iria ficar com receio e tudo mais. Mas assim, eu acho que no geral, sendo bem honesto, as pessoas, a grande maioria me recebeu muito bem, inclusive o próprio Edu, que a gente é Uhum. amigo e tudo mais, um cara que sempre foi muito gentil comigo. A gente tocou junto, né, já algumas vezes, no próprio Dr. Sim, que comemoramos 30 anos no ano passado, agora no DVD também, que saiu. Então, eu me sinto muito bem recebido. Primeiro pelos pelos irmãos Buzik, o André e o Ivan, que sempre me deixaram muito à vontade, tanto em termos de música, a parte musical, quanto no convívio pessoal a gente se deu muito bem. Então, eu foco muito nisso. Bom, se a recepção do André, do Ivan e até mesmo do Edu, né, é tão boa assim, e a maioria dos fãs, então essa pressão, a pressão, na verdade, que existe, eu acredito que até pelo tipo de som que o Doctor faz, né, que o Doctor Sim sempre fez, pelo nível de música e de músico que eles são e sempre apresentaram, é natural. Mas eu, assim, resumindo e chegando a um final, assim, na sua resposta, eu penso que se eu parar e pensar muito na pressão que é, né, eu vou acabar não conseguindo fazer. Uhum. Nas primeiras vezes, é claro que o cara se sente impactado. Eu olhava assim para o lado, estava o André Buzik, né? Aquele cara que sempre foi um ídolo master para mim, o Ivan Buzik. Mas os caras olham para mim e tocam de igual para igual e me deixam muito à vontade. Então isso ajudou já a quebrar já de cara assim e me deixar à vontade. Então a pressão acaba que eu chego e faço o meu, sempre com muito respeito a tudo que eles já fizeram, né? O trabalho e tudo mais. Eu gosto muito de tocar as linhas o mais próximo possível do que é o disco, assim, e coloco a minha identidade. Então, essa pressão acaba sendo diluída dessa maneira, né? E como eu falei, a grande maioria dos fãs me recebe muito bem, assim. Ô, Thiago, pra gente finalizar, você pensa em fazer algum projeto pessoal paralelo assim? De guitarra, alguma coisa? Penso, na verdade, assim, só penso, né? Mas ainda não tenho nada rascunhado de fato. Eu tenho umas 3 ou 4 músicas, assim, que algumas duas delas devem estar no meu canal do YouTube e tudo mais, músicas instrumentais, assim, mas nada que eu me aprofunde, porque eu acabo focando tudo no Dr. Sim mesmo, porque eu sou de uma escola, assim, de ouvir muito Satriani, muito Steve Vai, eu acho maravilhoso, foi uma escola para mim, mas eu acho que a minha alma tá no rock de ser um membro de uma banda de rock, sabe? Aham. Talvez eu não me veja, não que isso nunca possa acontecer aqui ou ali, num projeto ou outro, mas eu pelo menos por um momento, eu não me vejo muito como um artista solo. Uhum. Eu me vejo mais inserido numa banda, participando de uma banda. Quero te agradecer muito de novo, viu, Thiago, pelo tempo. Quer divulgar alguma coisa, passar alguma rede social? Fica à vontade aí, viu? O espaço é seu. Eu que agradeço, Lucas, de verdade. Parabéns pelo canal, pela iniciativa. Continue assim, vi que você está entrevistando uma galera muito legal. Acho que o recado é só basicamente para a galera acompanhar agora o Dr. Sim, que a gente acabou de lançar o DVD de 30 anos, né, acústico, né, de 30 anos. Tem inclusive participação do Edu, do Rafael Bittencourt, do Eduardo Danui, Rafael Bittencourt. Com orquestra, tá lindíssimo. Gravamos no ano passado e agora finalmente foi lançado. A gente está trabalhando o lançamento do DVD físico, né, que vem 2 CDs e um DVD. Dia
24 de agosto, que inclusive é meu aniversário, vamos fazer uma tarde de autógrafos na Galeria do Rock e vamos fazer um pocket show lá. Então eu convido todo mundo para estar lá e dar uma olhada no canal do Dr. Sim, que tem 2 músicas lá que a gente colocou do show lá, tá muito especial. Beleza, vou colocar na descrição aqui o canal, sua rede social também, beleza? Obrigado, Maravilha. tá? Eu que Saúde pra agradeço. você, sucesso aí pra sua família. Para você também, para todo mundo que está nos assistindo aí. Um grande abraço. Até mais. Até mais.